Está no ar. Fator de risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins. Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre o melanoma, que é um tipo de câncer de pele. O nosso convidado é o dermatologista Erasmo Tokarski e que vai nos dar uma explicação maior sobre essa questão. Doutor Tokarski, tudo bem? Olá, tudo bem? É um prazer estar contigo novamente, Humberto. Deixa eu lhe falar. O melanoma não é o câncer que mais dá na pele. O que mais dá na pele é o vaso celular, que é um câncer menos agressivo, né? Você fez o diagnóstico, faz a cirurgia, retira e está resolvido. Já o melanoma, ele dá menos, graças a Deus, mas ele é muito agressivo, sabe? Muito agressivo. Pois é. E o diagnóstico tem que ser precoce, de preferência que seja precoce, porque quanto mais você retarda o diagnóstico, mais ele fica agressivo e mais ele vai dando metástase. Metástase é ele sair, por exemplo, do cotovelo e ir para o fígado, para o rim, para o cérebro. Então, realmente é algo assim bastante agressivo. Daí a importância de a gente falar no mês preto, o mês de junho, que é do mês do melanoma, em função dessa agressividade desse câncer. Pois é, doutor Tokarski, o senhor está falando, eu fui dar uma olhada nas estatísticas do Instituto Nacional do Câncer, né, o INCA. Aí está lá, o não melanoma, 177 mil novos casos em 2020. E o melanoma, 8.450 novos casos em 2020. Aí fica parecendo que quem está nos ouvindo fala assim, poxa, mas vocês estão falando de casos tão pequenos em termos de número. Aí eu fui dar uma olhada, o melanoma ele é responsável por 90% das mortes relacionadas ao câncer de pele. Quer dizer, ele é agressivo mesmo, né? Muito. O que acontece é o seguinte, o que é o melanoma? O melanoma é uma pintinha enegrecida, pretinha assim, brilhante, que pode dar, por exemplo, entre os dedos dos pés, pode dar na planta do pé, pode dar debaixo das unhas dos dedos dos pés ou das mãos, pode dar em outras regiões, no couro cabeludo, no tronco. Então ele não escolhe lugar. Ao contrário do vaso celular, que é um câncer que está em áreas expostas ao sol, o melanoma não. Ele pode até piorar em alguns casos que tem predisposição ao sol, piorar de antecipar a crise do melanoma. Então o melanoma ele não escolhe assim lugar. Quando tiver que dar, ele dá em algum lugar do corpo. E ele precisa ser diagnosticado precoce, como eu falei, porque ele começa a dar metástase cedo. Então, normalmente, a gente recomenda o seguinte, se você tem uma pinta enegrecida nessas áreas que eu falei todas, e você vê que essa pinta está crescendo, está coçando um pouquinho, está sangrando, está irritada, ou está assim de tamanho irregular, tipo uma estrela, alguma coisa assim que não seja redondinha, fique de olho em pé, vá no seu dermatologista, peça para ele examinar, porque a prevenção é o melhor resultado que você tem nesse momento. E, doutor Tokarski, é impressionante o senhor falar em unha, em planta do pé, em sola do pé, palma das mãos. A gente imagina que essas regiões estão, de certa forma, mais protegidas, inclusive porque a palma e pele e a sola normalmente são mais grossas, né? A gente nem pensa que nessas regiões poderia haver um câncer de melanoma, né? Exatamente, entende? Então, ele vem em áreas que a gente realmente não imagina. Outra coisa, as pessoas mais brancas, elas têm uma tendência maior para tê-lo, mas ele não escolhe idade. Tem jovens de 8, 9 anos que podem ter um melanoma, adolescentes ou adultos idosos. Então ele pode vir em qualquer idade, né? Ao contrário do vaso celular que vem mais depois dos 30, dos 40, dos 50 anos. Então, o melanoma, ele não escolhe muito a idade, não. Então, pinta enegrecida, crescimento irregular, bordas irregulares, cor irregular, fique atento. Pois é, doutor Tokarski, e o senhor está falando de pessoas de pele branca. As pessoas de pele mais escura, morena, negra, elas podem ter também o melanoma? Pode ter. Ele pode ter, mas com menos frequência do que essas pessoas mais extremamente brancas, que daí então ele tem o melanoma, ele ocorre no melanócito, e esse melanócito ele se altera, melanócito é que faz
pigmento da melanina. E é exatamente nesse melanócito que ele pode, alterando a parte genética dele, dar o câncer naquele local e daí ele espalha rapidamente. Pois é, doutor Tokarski, você está falando da diferença para o vaso celular. É interessante porque a gente imagina câncer de pele do seguinte jeito, né? Quem é leigo como eu. Não, o câncer de pele só vai dar muito mais tarde, porque ele depende de um processo acumulativo. O melanoma não é isso, né? Não. Melanoma não é isso. Já fiz diagnóstico de um garoto de 9 anos, de 13, de 18, de 20 anos, melanoma. Então, realmente a precocidade do melanoma quanto à idade, ele surpreende, né? Uhum. E, doutor Tokarski, existe algum componente genético, por exemplo? Bom, primeiro, existe um histórico familiar, quer dizer, quem já tem alguém que teve melanoma na família tem que ficar atento? Bem lembrado, boa pergunta, Humberto. Existe. Quando o pai tem melanoma, a necessidade do filho ser examinado é em 100%. Isso quer dizer o seguinte, que existe a chance do filho vir a ter em quase 100% dos casos. Então, a gente recomenda sempre que quando o pai tem melanoma, que os filhos sejam examinados a cada 8 meses, a cada 6 meses, a cada ano, dependendo, lógico, do tipo de pele de cada um. Então, essa monitoração tem que ser feita, sim, porque existe um fator familiar importante. Pois é. E, doutor Tokarski, outra pergunta com relação à questão genética é assim, por exemplo, o câncer de mama, já se descobriu que existem alguns genes que apontam isso. Existe no melanoma algum gene que predisponha? Existe. Esses genes, eles têm mais, como eu falei, mais predisposição, principalmente naquelas pessoas brancas, esses caucasianos, né? Eles têm uma tendência maior de ter melanoma. E, por exemplo, um dos países que mais estudam melanoma hoje é a Austrália. E lá, até poucos anos atrás, era uma população extremamente branca. Agora que a miscigenação, a imigração foi para lá e está misturando mais. Mas é um dos países que mais estuda o melanoma é a Austrália. Doutor Tokarski, quando o senhor falou de pinta, essa pinta é uma pinta que surge ou ela já é uma modificação de uma pinta que já existia, que a pessoa já tinha? Surge. Normalmente é uma pinta que surge. Você não tinha essa pinta entre os dedos do pé, ou às vezes até já nasceu com a pintinha bem pequenininha, enegrecida ali, e ela vai crescendo devagarzinho e tal, então tem que observar. Então ela pode surgir ao longo da idade, ao longo dos anos, ao longo da vida, ou pode já ter vindo desde o nascimento. Pois é, doutor Tokarski, e tratamento? Como é que existe um tratamento? Bom, primeiro o tratamento ideal, primeiro é o diagnóstico ideal, é o diagnóstico precoce, como eu falei. Se o diagnóstico não for precoce, daí então você vai estadiando o melanoma, vai vendo qual grau que ele está, eu diria assim. E dependendo do grau, ele já está com metástase ou não, de acordo com a profundidade que ele ia se apresentar na pele que for feito o exame e for apresentado. Daí, se for um inicial, médio, você faz uma retirada cirúrgica bastante abrangente no local. Se depois que ele já está com metástase, daí então tem que entrar com quimioterápicos, com outros produtos. Hoje já temos alguns remédios que evitam o crescimento da metástase. Então já existem alguns remédios assim importantes, mas para evitar metástase. Mas se o diagnóstico for feito precoce, é somente cirúrgico e pronto. Certo. E, doutor Tokarski, existe alguma influência da pessoa tomar banho de sol dentro de horários errados? Esse banho de sol, ele pode servir de gatilho para o melanoma? De gatilho pode. Independente se a pessoa toma sol ou não, ela pode ter melanoma. Mas se ela tomar sol, em algumas áreas expostas, o melanoma parece que ele dispara um gatilho que aumenta mais a exposição de aparecimento de novas lesões. Quer dizer, o cuidado continua sendo importante, porque já que a pessoa não sabe se existe esse gatilho ou não, é bom que continue usando protetor solar, né? Exato. Respeitando aqueles horários de... Com certeza. O protetor solar que a gente já falou, né, Humberto? Ele ainda é muito importante. Usar a camiseta é importante, usar um chapéu é importante, usar um boné é importante. Protetores físicos, eles são mais
que os protetores químicos, tipo protetor físico, uma camiseta, alguma coisa assim. É mais importante que você usar um protetor solar químico. Na falta da camiseta, use o protetor solar químico, mas use sempre na face, no V do decote, na lateral do pescoço, nas orelhas. Eu já tive um melanoma atrás da orelha, é um lugar que eu já fiz um diagnóstico de melanoma atrás da orelha. Então, onde se menos espera, se faz um diagnóstico. Pois é, e lábios também, né? As pessoas às vezes se preparam todas, mas os lábios ficam expostos, né? Porque acha que é bobagem, usar protetor labial. Não, e quando dá aquela pinta escura, azulada, enegrecida no lábio, a pessoa tem que procurar um dermatologista que ali pode estar começando, dando início ali, dando um insightzinho para também depois ter um melanoma ali. Não, o senhor está falando de lugar estranho, eu me lembrei de uma foto, uma vez que eu vi, uma criatura inventou que tomar sol no períneo era uma coisa boa. Aí estava lá a fotografia daquela criatura em posição de frango de padaria, e eu fiquei imaginando qual é o dermatologista que, se aparecer algum problema de pele, vai localizar esse problema nessa região. É raro, mas tem alguns cânceres que são próprios da região, né? Assim, tanto no genital masculino quanto feminino. Então, já vi melanoma bem próximo da vulva. Então, realmente, tudo é possível. Pois é. Então, de qualquer jeito, doutor Tokarski, o importante é visitas periódicas ao dermatologista se tiver dúvida ou se ficar desconfiado de algum problema de pele, né? Isso. O dermatologista, ele tem hoje a dermatoscopia, que é um aparelho próprio para examinar, ele tem armas próprias para isso. Então, eu recomendaria que fosse o seu dermatologista, que fosse realmente consultá-lo, porque é ali que ele vai fazer o diagnóstico. Porque muitas das vezes, Humberto, infelizmente, o paciente vai, por exemplo, no oncologista. O oncologista, ele é especializado em tirar melanoma, em tratar de melanoma, de outras doenças de câncer de pele. Mas, infelizmente, ele não tem as armas que o dermatologista tem para fazer o diagnóstico ainda precoce, visual. Se for em algum colega assim, ele vai tirar tudo que aparecer pela frente. Tira coisas boas e tira coisas ruins. Ou tira as coisas ruins, mas também tira coisas que não precisavam ser tiradas. Inclusive porque já avançou a doença, né? Também. Tá certo, tá ótimo. Eu queria agradecer então o dermatologista Erasmo Tokarski, que conversou hoje conosco sobre o câncer de pele melanoma. Muito obrigado, doutor Tokarski. Muito obrigado pela oportunidade, Humberto, mais uma vez, e eu estou sempre às ordens. Tá ótimo, obrigado, doutor Tokarski. Um abraço. O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programa Fator de Risco, tudo junto, @gmail.com. Até o nosso próximo encontro. Fator de Risco, um programa com dicas para melhorar a saúde. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida por emissoras parceiras de todo o Brasil.